Pra mim tá sem som. Deixe-me dizer uma coisa muito simples. Deu. Você foi convencido de que o mundo está tentando torná-lo menos do que realmente é. Você me entende? Você nasceu vencedor. I'm taking my time on my... As probabilidades não são contra você. Você está contra você. Sua mente negativa está contra você. Sua dúvida está contra você. Suas inseguranças são contra você. Seu medo está contra você. E você tem que parar de se encolher no canto. Você precisa parar de se esconder enquanto se derruba. Você precisa aprender a revidar. Você faz isso não precisando do resto do mundo para prová-lo. Você começa a parar de viver na defensiva e começa a correr riscos. Você começa a se mostrar quem realmente é. Comprometa-se a levar a sua vida ao próximo nível. Toda decisão e toda ação importa. Toda ação tem uma consequência no futuro. Quero que minha vida signifique alguma coisa, para poder olhar para a minha vida e dizer: sim, tomei algumas decisões difíceis, mas elas foram as certas. É isso. Muitas pessoas não entendem. Elas irritam sua vida todo fim de semana. Por quê? Para que elas possam reclamar de suas circunstâncias atuais pelo resto da semana. Dane-se isso! Sem chance! Eu estou no comando da minha própria vida. Está tudo em mim. Eu assumo a responsabilidade. Ninguém pode me vencer, porque eu não desisto. Eu sou implacável. É hora de subir! Baixe grátis 1 hora de motivação. Tá mudo, Thiago. Bom dia, Tiagão. Tá mudo. Opa, não, eu tava arrumando aqui. Olha só, galera. Esse vídeo aí, né? Esse vídeo que a gente acabou de ver. Passei ontem à noite aí, ainda procurando um vídeo para poder passar para vocês. Mas um vídeo que representasse ali realmente o que eu passei dentro do mercado. E me deparei com esse vídeo e achei fenomenal. Porque cada palavra que o cara falava, eu me via dentro do mercado. Principalmente uma: o medo. Essa aqui me pegava o tempo inteiro, galera. O medo. E acredite se quiser, você tem medo de ganhar. Quem já passou por aquela situação do preço andar contra você, seu stop tá bem aqui, ele vir bem aqui, e você tá ali segurando de boa, sem problema. E ele desce. Na hora que ele chega aqui no seu 0 a 0, você zera a operação. Ah, normal, né? Normal, né? Quando a gente fala assim, é normal. Isso, galera, é um medo. Você ficou tanto ali na angústia que na hora que você vai ganhar, você cai fora. Você tem medo de ganhar. Você tem medo de sofrer. Uma decisão que você toma aqui pode mudar todo o rumo da história, né? Ontem, a gente viu aí uma decisão que você tomou aqui de entrar, eu saí, né? Saí da operação. Mas poderia ter tomado a decisão de ter ficado e ter mudado tudo aqui só em uma operação só. Então, a gente tem que colocar isso no lugar certo. As suas decisões, elas têm que ser tomadas de uma forma consciente.
com aquela que você pensa no futuro. Uma que você pensa no futuro, não pense no agora. O problema da gente aqui dentro do day trade é que todo mundo só pensa no agora. Eu preciso agora, tem que ser agora e vai ser agora. O risco que ele fala ali no vídeo, que você tem que tomar os riscos, você tem que calcular isso. Você tem que saber que não é uma oportunidade que você vai colocar tudo em jogo. Todo o capital, nesse caso, em jogo, né? Mas isso fica o tema para a aula de amanhã. E hoje a gente fica aí com essa questão. Não tenha medo, mas também não seja aquele cara besta, né? Achando que, agora eu não tenho mais medo, vou entrar aqui e esqueci lasque. Não é assim. Calculado. É uma coisa controlada. Então, quem puder, depois acesse lá, Nando Reis, de novo, e assista novamente esse vídeo. Olhe cada detalhe para você ver assim se realmente não tem tudo a ver com o day trade hoje. Show, galera! Vamos para a probabilidade do dia de hoje, aonde a gente tinha aí algumas marcações, algumas coisas a serem observadas, né? Ali no primeiro vídeo, vocês viram que eu comecei a limpar ali minhas marcações para que vocês vissem que eu faço isso todos os dias, tá? Eu desmarco e marco tudo novamente. E a gente começa ali pelo diário, para a gente ver o que tinha de probabilidade ontem, né? Ontem a gente tinha aquela probabilidade onde o preço tinha que vir buscar aquele ponto de rompimento que era o ponto de retração que a gente estava aguardando, né? Deixa eu mudar aqui. Ponto que a gente estava aguardando ali na retração do preço, e ele está aqui, né? Está neste ponto. É o ponto do rompimento. Lembrando que era aquela retração que a gente falou que o preço poderia fazer lá por causa do semanal, e ele está basicamente fazendo ela. Nós olhamos ontem qual que era o ponto de parada dentro dessa região de 50 e o preço está quase chegando nele. Eu achei que ia bater ontem ainda, mas provavelmente ficou para hoje, né? Eu quero colocar aqui para não esquecer. Ficou para hoje essa operação. Então, não pensem que hoje vai ser assim, ó, pum, estourar na alta. Pode ser? Pode. Mas nós temos uma grande chance aí do preço ainda fazer a retração e retornar para vir buscar aquele ponto que a gente marcou lá no semanal. Então, vamos voltar e fazer as nossas marcações lá para a gente entender? Olha só, uma semana. O que o preço fez aqui, né, galera? Voltar aqui para nossa cozinha verde. E olha só, nós tínhamos aí o fundo aqui que foi testado e respeitado. Então, a gente contou que o preço poderia fazer aquele ponto de retração, né? Aquele ponto de retração. Show de bola. Depois disso, eu tinha aqui um topinho rompido, né? Tá ali em cima, né? Aqui, ó, o preço já caiu dentro do gatilho de reversão, vocês lembram? A gente marcou ele aqui. Dentro do gatilho de reversão. Só um minutinho, galera, só porque minha esposa tá ligando bem aqui, rapidinho. Então, como eu falava, aí é o ponto de retração e esse aqui é o gatilho de reversão no semanal. Então, como ele é um gatilho de reversão, a gente coloca ele desta forma. Como o preço ganhou ele, galera, o que pode estar ocorrendo aqui, né? Como ele ganhou ele aqui para dentro, ó, o preço pode estar indo lá, fazer o teste e retornar para tentar vir rompê-lo. Mas ele já chegou na mínima. Então, por isso que a gente pensou em uma retração de 50% aí nesse próprio movimento. Então, nós tínhamos ali o rompimento do diário como o primeiro ponto de parada. Deu para todo mundo entender essa situação? Sim. Show de bola. E olha só, como no semanal nós temos poucas marcações hoje, né? Pouquíssimas. A gente vai lá refinar isso dentro do gráfico de diário agora, para a gente ter aí as nossas operações. Para a gente terminar de fazer nossas marcações. Como sempre, galera, eu marco ali mínima e máxima do dia, né? Mínima, máxima do dia tá já nesse semanal aí, eu nem vou marcar ela agora. Pensando nisso, o que vocês acham, galera, que seria importante ser marcado aí?
Mano, eu marcaria o 53, mínima dele. Mínima do 57. 53. Lá em Simão? Aqui? É, sim. É. Não vejo ele como relevância para o movimento de hoje, não. Mas, No dia do ok. 51. 51 também marcaria. Aqui? Também não vejo como Sim. relevância. Esse aí é o diário? Sim. É, marcaria esses dois aí. E a mínima do 57 lá. E no caso, o rompimento, né? Do 58. A Rompimento máxima do de 58. 58, eu ia falar isso. Máxima do 58. Sim, é exatamente. Isso aqui é o que a gente deve marcar hoje para a gente olhar, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente tem que olhar. Esse sim é interessante a gente marcar, né? Uhum. Deixa eu só colocar bem aqui, galera. Um segundinho para a gente poder ir. Hum. Pronto, tava transferindo um dinheiro para minha esposa aqui que tava solicitando ali. Uai, não foi? Só um segundinho, galera. Ah, tá. Voltar. Aqui eu botei para conta errada, não vai mesmo, não. A dúvida é só o seguinte, Thiago. Quando ele Hum. rompe o gatilho de reversão lá no semanal, ele não tem que buscar, não é o fundo, não? Sim, mas ele tá fazendo a retração Mas, para tentar ir, né? mas aí, no caso, essa retração, ela aí já é na máxima do gatilho de reversão, não? Pode ser na máxima do gatilho de reversão. Só que aí é os tempos menores que vão falar onde ele vai parar, né? Então, no caso dos menores, ó, aqui é a máxima daquele gatilho, ó. Sim, sim. E ele tá aqui. E não podemos esquecer daquele ponto que nós marcamos como importante, porque aqui é a baixa dele. Olha só para explicar aqui. Vamos lá. De novo. Um S. Na verdade, não é para buscar fundo, tá? É para buscar a região de fundo. Vamos fazer o seguinte. O que esse candle fez? Ganhou o gatilho de reversão. Então, ele está fazendo pullback para vir buscar a região de fundo. O que dá um empecilho aí? Ele já foi. Ele já está lá. Então, se está Pra lá, mim, ele ele está tinha que tentando buscar fazer o agora um 28. pullback para quebrar, para tentar subir. Ah, Entendeu? entendi. Pra mim, eu achei que ele tinha que buscar o 8 lá. O 28 foi mal. Não, 28. ele pode ir até o 28. Mas a questão aqui é que ele chegou na região de fundo. Então, aqui pode ainda gerar uma operação onde ele vem aqui, não vem tocar aqui nesses pontos, não vem fazer correção aqui em cima, volta, violina, e ainda pode dar compra quando ele vier aqui para cima, Uhum, né? certo. Então, vamos lá. Voltar aqui no diário, galera, só para a gente coisar. Desculpa aí enrolar um pouquinho. Então, olha só. Esse aqui é um dos pontos importantes que a gente tem, né? Do preço aí, como ele vir. Se o preço abrir aqui, galera, ó, olhando nessa situação, ó. Se o preço abre ainda acima disso aqui, ó, eu penso num teste para cá para poder vir buscar esse ponto. Agora, se ele abrir aqui, nessa região, cuidado, porque o alvo está aqui, ó. Então, muito cuidado com compra aqui nessa região. Espera também estrutura de venda para poder ter uma boa operação, tá? Ele abrindo aqui embaixo, a gente vai pensar sempre assim, né? Abre embaixo, testa para vir buscar esse ponto de parada, né? Abriu aqui, rompe, confirma, estrutura de alta, buscar esse ponto de parada. Para mim, esse entre aspas, é quase o trade do dia, tá? Para mim é isso aí que ele vai tentar buscar. Agora, se ele quebrar o movimento, abrindo aqui embaixo, aí eu vou pensar numa correção um pouco maior, até aqui, né? A máxima ali, para daqui ele vir e estruturar a venda aqui, ó. Aqui ainda vai ficar enrolado você fazer. Pode fazer vendas, mas sempre com cuidado, né? Faz a venda daqui, alvo aqui,
Então, mas aí estruturar vindo abaixo disso aqui, ó. Aí estruturou, desce até aqui, ó. Né? Agora, se ele abrir acima, negando esse ponto aqui já, puf, lá em cima. Aí você espera estruturar, compra. Então, vamos supor que ele vem, vou dar um exemplo assim de como seria uma estruturação de compra. Seria o preço fazer isso aqui, ó. Romper esse movimento, ó. Rompeu esse movimento aqui em cima, de preferência que abra com gap de baixa. Rompeu aqui, ó. Deixa ele estruturar. O que é estruturar? Fazer um pullback em cima dele mesmo. Então, vamos supor que ele fez esse pullback em cima dele mesmo. Ó. Fiz com candle verde ali, negativo, em cima dele mesmo. Aí aqui eu quero procurar compras. Depois que ele estruturou em cima disso. Né? Aí fica excelente. Agora, antes, cuidado, porque esse preço ele pode fazer o falso rompimento, né? Vem aqui, abre com... Pode ser que abra sem gap, aí abre aqui, rompe lá, e logo em sequência faz isso aqui, ó. Puf. Aí ele desaba até esses pontos aqui, ó. Então, fica ligado, tá? Que é o ponto de violinada. Beleza, galera. No meu diário, aqui tem a máxima do dia, tá? Não vai fazer influência dela aí, porque tem um semanal e aquele ponto ali. Então, ela não vai fazer tanta influência. E no diário, galera, esses aqui seriam os pontos mais cruciais que eu marcaria. Teria esses dois fundos aqui, ó, que foram marcados ontem, ó. Mas hoje ele nem é tão relevante, porque o preço já ganhou. Então, se fosse para me marcar um fundo, seria lá em cima, ó. Tá vendo? Lá em cima, para me marcar como operação. Isso aqui você pode deixar marcado não mais como alvo, mas sim como... Como é que eu vou explicar? Como se fosse um auxílio de uma operação, tá? Vamos supor que o preço vem caindo de lá para cá, ele rompe esse ponto, você consegue a vendinha, né? No caso, só que está em cima do outro alvo aí. Mas seria mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, aqui, para mim, já não vai ser interessante hoje ficar marcado como alvo. Eu prefiro refinar esse ponto pelos 60 minutos. Então, tá aí. Seria essas 3 marcações que eu teria no diário hoje. 1, 2, 3, 4, né? Porque tem a do rompimento lá. 4 marcações. E agora a gente vai para os 60 minutos. 60 minutos, galera, eu sempre marco falhas e dojis. Sempre. Falhas e dojis. Ontem a gente tinha um ponto aí importante, que era essa falhazinha, né? Que o preço veio, respeitou aqui, aí ele veio, violinou a mínima do dia, voltou para cima dela, confirmou e tentou subir, né? Perfeito. Então, o que eu tenho que observar aqui dentro do preço? O que eu tenho que observar dentro do preço? Os pontos que serão marcados. Olha só. Vamos lá. Vou pegar aqui. Pá. Falha. Observa que o preço nem tocou nela ainda, ó. Então, grande chance dele subir, viu? Falha ali. Máximo aqui, né? Do rompimento. Depois disso, tem uma falha bem aqui que tá juntinha lá, ó. Né? Máxima dela lá, que pegou lá naquele dia lá do teste. Depois disso, a gente vem aqui, ó. Aqui, ó, rompeu, confirmou, falhou. Bem aqui embaixo, ó. Onde o preço segurou, ó. Esse candlezão careca aí mesmo. Depois disso, esse doji. Pra cá, eu tenho essa mínima, né? Porque a máxima já tá com o diário, a máxima do dia anterior. Então, ela é importante, galera. Se eu fizer isso aqui, ó. Ó, você afina aqui para você ver que tem um 60 e o diário lá, ó. Eu gosto de fazer isso, tá? Fica bem legal. Então, olha só que importância que a gente tem dentro desse movimento. Agora vocês conseguem entender que se ele abrir aqui, você espera a estrutura de baixo, ele vai vir aqui? Se ele abrir aqui nessa região, ó, espera a estrutura de alta, ele vai lá? Por quê? Não tem alvo no meio, ó. Não tem alvos de parada. Claro, tem alvos que o preço pode usar como suporte, que é o quê? Isso aqui, ó, ele pode usar como suporte, ó. Esse quase doji aqui, ó. O preço pode usar como suporte ou como resistência, né? Para poder completar a operação, que é aquilo que eu falei. Abre aqui, chega aqui, ele rompe, dá um teste, cai até aqui, ó. Abre aqui, abre, rompe, dá o teste e vai para lá. É assim, esse ponto aí não é um ponto de alvo, é um ponto de suporte, é um ponto que eu chamo de ponto de observação da operação, né? Observação da operação. E estrutura, galera. Preço subindo aí, pode buscar o último gatilho de reversão lá, né? Aqui em cima, olhando essas estruturas, ó. Esse ponto aqui é muito importante, ó, que é uma falha aí a estrutura onde ele veio.
Então, o preço pode respeitar ali naquela região. Nós temos aqui o ponto de observação dos 60, que está chegando no último gatilho de reversão, né? Da alta. Então, isso aqui são pontos de observação. Então, vocês ficam com ele aí. E tá aí. Esses aqui seriam os alvos aí que eu tenho para o dia. Se passar dali, eu marco para cima. Se algum caso ele vier, que eu duvido muito ele passar daqui de uma vez, aí eu marcaria embaixo. Mas se não, esses aqui são os alvos que eu teria para hoje. Né? Alguma dúvida, galera? Quanto a Essa isso? máxima do Kindle 4, Thiago, do dia de ontem, né? Que você marcou aí, ela é exatamente 50% do dia de ontem. 50% do dia de ontem, né? Show de bola. Aí, tá vendo? Ela vira um ponto de suporte ali de observação pra gente, porque aqui ele não pode causar falhas para tentar subir, né? E junta aí com o fundinho, ó. Então, ontem, se eu tivesse operando nesse horário aqui da tarde, com certeza, na hora que formou ele, eu teria marcado ele como um ponto aí bem relevante de operação. Bem relevante para pensar em operação. Né? Então, seriam esses aqui. Deixa eu postar ali para a galera que está no grupo essas principais marcações aqui. Né? Pelo menos da onde está o dia aqui. É para os meninos terem lá. Ontem eles pediram e quando eu vi, já foi depois do horário. Ô, Thiago, Oi! como que fica a leitura desses aí dos 60 minutos, nessa parte da tarde? Ou do dia, melhor do dia. Como que fica somente do 60 no Candle a Candle? É, Bora agora, meu irmão. O que aconteceu aqui no início do dia, né? No início do dia. O preço abriu, fazendo um rompimento. Rompimento da máxima, tá? Da máxima do movimento. Então, nós tínhamos aí uma probabilidade do Candle 2 fazer o quê? Apenas a retração para subir. Então, observa a seguinte coisa, ó. Deixa eu botar assim para ficar legal, peraí. Ó, apenas a retração para subir. O que causa aquele candle cair? A falha na máxima desse candle. Tá? No tempo menor, ele criou uma falha na própria máxima. Então, significa que eu vou estar esperando uma possível retração. Então, seria o quê? Seria isso aqui, ó. Uma possível retração. Então, ele pode vir buscar esse ponto, né? O ponto de 50%, de retração aos 50%, para poder fazer um movimento de alta. Então, o que a gente ficaria aqui? Esperando isso que acontecer, ó. Abrir e ele descer até esse ponto de retração aí. Não precisa vir aqui no 50, essas coisas. Aqui dentro. E falhar. Retornou para a gente poder pensar na compra para estourar isso aqui para cima. Certo? Só que aí ele fez o quê? Ele quebrou o movimento. Ele já retraiu e quebrou o movimento. Em teoria, seria uma venda no próximo candle. sim. Uma venda no próximo candle. Pois o que aconteceu? O preço se permaneceu acima do topo. Então, a gente já sabe que tem a retração, até mesmo por ele ter violinado, correto? E o que tinha que fazer? Nova máxima, nova mínima. A retração de novo, 50. Aqui eu estaria buscando a mesma compra que eu estava ali. Agora eu estou buscando a venda. Porque é o teste nos fechamentos. Aqui, falhou, vende para romper fundo. E ele tem que romper fundo ou ganhar o movimento para dentro. Quem que é o movimento? Topo. Então, ele tem que vir fechar aqui, ó. Esse era o primeiro critério. Aí, o que ele fez? Fez esta subida. E não voltou. Não falhou para você pegar. Aí vem a tua grande questão, onde o pessoal até fala. Um Ariel de alta. Mas ele está com suporte atrás? Tem esse cara aqui atrás. Então, o que eu preciso para poder ter uma opção de compra? Porque agora ele tem um alvo lá na região de 50. Esse candle deveria ter ganhado o movimento para baixo. Não ganhou. Então, agora já muda a minha coisa para compra. Né? Então, é o quê? Abre, testa, falha e eu compro. Comprar para mim poder tentar buscar este ponto aqui, é o ponto de proteção,
ponto de alvo. Aí foi quando este outro candle aqui veio para baixo, ficou trabalhando e dessa vez ele não passou. Então, se ele não passou, probabilidade de alta. Porque ele falhou no ponto que a gente precisava de retração. Então, agora, nós temos uma opção de compra. É uma compra aqui, agora com o primeiro alvo ainda lá. Ainda lá. Isso nós estamos falando do candle a candle dentro dos 60 minutos, né? Então, agora a gente tem uma região de compra aqui com alvo lá. Tá? Então, o que que o preço faz? Deu essa daí. Deu isso aqui, ó. Olha o que interessante ele fez para você ter a leitura do preço. Olha só. Deu o alvo e fechou abaixo. É compra no próximo candle? E aí, galera? É compra no próximo candle? Bom, já que ele já deu o alvo e testou aqui o fechamento, eu diria que seria uma venda. Seria uma venda. O que que tem que causar para a gente dar esta venda? O que que a gente tinha que causar? Ele tinha que fazer isso aqui, ó. Abrir, ir lá, violinar e voltar. Para dar a venda. Para ser uma boa venda, né? Para a gente entrar na venda. O próximo candle é para cair. Agora a gente tem a opção de entrar na venda. Aí, beleza. Vamos ver se ele faz esse critério para a gente entrar nessa operação. Olha o que que ele fez. Não foi lá violinar para cair. Então, beleza. Eu não teria uma venda no candle a candle aí. Foi lá, voltou, fez aqui uma micronegação. Se ele fez uma micronegação, nós temos um 50%. Se é uma negação, se ele negou esse topo e o fundo, então eu tenho uma FIBO aqui. Nova máxima. Nova... Opa! Peraí que eu abri sem querer. Nova máxima, nova mínima. Novo 50%. Aí, como o ponto de parada está no micro movimento, não dá para mim saber mais. Esse candle já está dentro da região. Não é ele que está dando um alvo. Lá no 1 minuto, esse alvo pode estar bem aqui, ó. Né? Se eu estivesse falando aqui como 5, né? Na verdade, esse alvo aí vai estar no 10 minutos, né? Então, só uma dica para vocês. Os 60 minutos, os alvos estão lá no 10, tá? Assim, o que vai quebrar os 60 vai ser o 10 minutos lá dentro. Então, provavelmente teria isso aqui. De qualquer forma, se fosse para mim comprar, ele teria que ter vindo aqui, dando um exemplo. Voltou, eu teria comprado para tentar buscar máxima. Para buscar a máxima. Não buscou, ou buscou a máxima e fechou abaixo. Olha aqui. Buscou a máxima e fechou abaixo. Se ele foi lá e fechou abaixo, qual que é a probabilidade do preço? Voltar no 50%. Ele foi lá, deu o alvo, voltou e fechou negativo, fazendo um start de movimento. Só que o start de movimento busca o último gatilho. O que você acha que o 9 fez? Então, a gente já sabe isso sobre o start, né? Nós vamos ter uma aula quinta-feira com o pessoal lá do e-book realmente só sobre o start. Então, nesse caso aqui, ele está em cima do alvo. Então, o outro candle, a maior probabilidade é que dê o alvo e volte. Então, aqui seria compra confirmada no candle 9, com probabilidade de vir romper a máxima. Ele já conseguiu passar para cima do fechamento. Agora, como o povo diz, é quase inevitável dar esse alvo aqui, ó. Porque o preço vai ter que ir lá dar ele. Então, por isso que, se o preço abre aqui acima, faz teste para baixo, a gente tem a opção aí de compras até aqui, ó. Né? Em compras até aí. Então, seria isso aí a leitura que eu faria nesse dia. Assim, olhando no candle a candle eu dou 60 minutos, né? Aí, se você for intercalar com os outros movimentos, com 60, com 10, aí provavelmente deu compra aqui pelo 10, aí você subiu, que estava subindo até o ponto de retração. Chegou aqui, ó, esperto no 10 minutos. Porque ele deveria parar. Se falhou aqui, ele continua. Né? Ele continua. É a mesma coisa dos outros, ó. Aqui parou, ó. Se você for olhar lá, ó, fazer aqui só pra gente ver, ó. É certeza que deu essa compra aqui no 10, ó. Opa, opa.
Tirar aqui o ímã. Ó, de cima do alvo, naquele candle lá. E aí? E aí? Quem é que pega essa compra aí? Quem é que pega essa compra aí? No candle 24, tá, galera? Não é no 23, não. No 24. É isso que o preço faz. Então, eu fico esperando uma oportunidade e uma confirmação. Então, tem uma oportunidade no 60, espera a confirmação no 10. Tem Essa aí foi oportunidade no aquela de ontem, 5? cara? Oi? Essa aí foi aquela de ontem? Essa aqui? Foi? É. Não foi a que eu tava, né? Esse horário eu já não tava operando. Ah, não, não foi. Foi, Thiago. Foi aquela que eu falei, não? Não, esse horário aqui eu não tava, não. Esse Kindle 24 aí? É 10 minutos, Beto. Ah, Beto, tá. aqui é Esse o é o 10. 10 minutos. Ah, tá. Desculpa. Ficou parecendo o padrão. Ficou parecendo. Mas o seu lá, sim. Depois, Beto, eu até comentei, até na aula à tarde, né, Carol? Eu comentei, falei, caraca, o Beto tava certinho na operação. Uhum. Por quê, galera? Olha só, o Beto tá falando desse ponto aqui, ó. Da compra aqui no 24. Só que ficou feio o 24 fechar um candle desse jeito. Mas olha aqui, olha a leitura para a galera entender. Ontem, a turma da noite teve uma aula de 50% e foi exatamente igual aqui, Beto. A aula de ontem foi engraçada. Foi 50% perfeito. Olha só. Olha só, o que o preço fez aqui? O preço criou uma negação. Uma negação fraca, concorda? Sim. Então, a probabilidade era ele vir buscar o alvo dos 50%, que foi aquele que a gente vendeu, vir buscar o alvo dos 50% e cair, de preferência, violinando, né? Violina o 21 para cair. Só que ele não fez isso. Vamos lá. Qual que é o alvo? Criou a negação. Último movimento. Máxima, mínima, 50%. Quem que é o ponto de parada dos 50%? O 17, tá vendo? O de 17. Vamos marcar mais forte ali. Ok. Esse é o alvo dos 50%. Quando o preço fez isso, o que ele fez? Que eu falo lá para a galera. O que ele fez? Respeitou. Ele ganhou os 50%. Ganhou. Ganhou os 50%. Só que aí a galera tá setupizada aonde? Na linha. Aí elas vão achar o quê? É venda. Só que, na verdade, essa microvenda que vai dar é para o preço fazer o quê? Se ele está acima dos 50%, probabilidade pullback ao contrário. O pullback ao contrário é em que lugar? No ponto de negação. Não, aí era bem na mínima do 22 que eu tinha falado que eu Não. esperaria para comprar. Pois é, bem no ponto de negação. Aí olha que engraçado. Foi lá, testou o gatilho para cair, ok. Não tinha dado alvo, por isso lembra que eu fiz a venda no 24? Ainda? Foi. Então Que eu fiz a tinha venda no esperado. 24 porque ele poderia querer romper. Mas olha só, o ponto que ele tem que romper é o 19, pois é um pullback micro. E quando esse candle fechou, o cara tinha que estar esperto, porque olha aqui, já estava em cima da região de 50%, faltando só um trisco para o alvo. Aí esse candle, ó, deu o alvo e negou. Se ele fecha, realmente, agora, depois que eu fiz isso, eu falava, caraca, o Beto falou a verdade. Se ele tivesse fechado positivo, meu amigo, tinha sido um pipoco na compra do Nossa, próximo. ele estourou, filho. Né? Seria um pipoco. Mas ele fechou um doji, então ficou um pouquinho... Eu fiquei desconfortável da compra. Mas ele fez nada mais, nada menos do que a obrigação dele. Se ele quebrou os 50%, veio fazer o pullback micro, ele tem que buscar a máxima da caixinha. O alvo era aqui. Olha aí. Por que ele foi para tentar e dar esse alvo lá? Era só isso. E eu não tinha... Na hora lá, eu fiquei desconfortável por causa do doji. Mas perfeito, velho. Perfeito, perfeito. Então, o que tu explicou ontem foi a aula do 50%. Show, Linda, show. bela e clara. Né? Limpa, bela e clara. Mais alguma dúvida, galera? Pra gente começar?
Tranquilo, mano. E pior que eu tô fazendo marcação aqui dentro do dia que já está marcado. Era para estar mudado aqui. Ô, Tiago, posso fazer uma perguntinha? Pode, amigo. Quando busca o alvo no 50%, Uhum. ele busca o primeiro. Ele buscou o primeiro. O certo seria buscar só esse. Se passasse do primeiro, não teria o segundo mais acima, não? Não. Igual aquele doji ali do negócio do Beto que tu mostrou? Aqui, para vir buscar esse cara? É. Tem, ele pode ir lá. Só que aí já vai criar obrigações. Exemplo, o alvo é esse. É esse. Esse outro aqui é um ponto de parada. Concorda? O doji é um ponto de parada. É. E esse Kendo aqui, ó, toca aqui, ó, dica para vocês, ó, toca aí, ele tem que voltar e fechar negativo. Tem que voltar e fechar negativo. Aí, o próximo Kendo aqui já era venda de cara para cair. Se ele não toca lá, cuidado. Cuidado. O negócio já muda. Então, beleza. Não tocou, isso aqui é uma quebra de movimento, ó. Já é uma quebra. Já tá me indicando esse outro pullback, ó. Então, esse aqui abre, vai lá dar este alvo, mas esse alvo que ele tá indo dar já é simplesmente para fazer a retração. Já é indo para fazer a retração. Então, nesse caso aqui, o correto mesmo para você pegar o movimento, a favor do movimento, era o quê? Esperar o preço respeitar a região para você comprar. Por quê? Tudo por causa desse cara aqui, ó, que fechou acima. Tudo por causa disso. E se esse cara fecha aqui embaixo, ó, fecha aqui embaixo, ó, positivo, tá? Vou botar aqui pra galera entender. Se ele fecha aqui embaixo positivo, ó, tem esse exemplo lá no e-book também, né? Tu deve ter visto ele lá. Então, se ele fechar aqui embaixo positivo, assim, ó, o próximo candle aqui eu tô vendido, ó. Eu já tô vendido nele. Porque a obrigação deste candle aqui, ó, é romper esse fundo. Esse cara. Então, eu já estaria vendido para tentar vir para cá, para tentar vir buscar aqui, para tentar vir romper fundo, né? Romper o fundo e buscar a mínima. Então, eu estaria nisso aqui. Ele ainda abriu o preço, cara. Abriu. Olha lá Bora. onde é que ele abriu. Bora ver lá onde é que ele abriu. Vou botar aqui, não. Miolo. Uhum. Mas olha aí. Em cima do alvo ainda, né? Daquele ponto de observação que a gente colocou lá no post. Vamos supor, 50% lá daquele movimento, né? É, bem gatilhozinho. Não, aqui, galera, ó. Eu vou dizer que, pra mim, ele vem aqui. Não vou dizer que eu tô certo, mas pra mim ele vai lá. Ele tem que fazer aquele alvo ali, cara. O preço tem que dar aquele alvo ali agora pra retrair. Na minha opinião. Né? Então, galerinha, ótimos trades pra todos. A gente se vê mais tarde. E vamos que vamos, né? Vamos com cuidado e bastante perseverança aí pra gente pegar as boas operações. Valeu, valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.